Ok, vamos começar então, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje então o Império Bizantino, né? Que é um tema que está presente na apostila 3, ok? É a aula 6, página 12. Apostila 3, aula 6, página 12, Império Bizantino e o Reino Franco. Império Bizantino e o Reino Franco. Tá bom? Bom, eu quero começar a falar sobre o Império Bizantino pelo mapa, para a gente identificar algumas coisas que são importantes sobre o Império Bizantino. Então, eu quero começar aqui por esse mapa do Império Bizantino. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês têm, por favor, pelo microfone, porque eu estou sem o chat aqui, tá bom? Bom, esse mapa ele mostra para a gente o mapa do antigo Império Romano, dividido em Ocidente e Oriente, com capitais em Roma e Constantinopla, ok? Então, visualizando aqui, a gente consegue ver que essa cidade aqui, Roma, foi a capital do Império Romano do Ocidente, e essa cidade, Constantinopla, a capital romana do Oriente, ok? Essa divisão entre Ocidente e Oriente dentro do Império Romano foi uma divisão feita pelo imperador Teodósio no ano de 395, já no final do século IV, caminhando para o século V, ou seja, no momento em que os romanos já estavam num processo de desestruturação da parte ocidental. A transferência da capital para o Oriente e, posteriormente, a divisão do Império em duas grandes partes, com duas capitais funcionando ao mesmo tempo, foi uma tentativa de sobrevida que os imperadores buscaram para o Império Romano. Após essa tentativa, as invasões se intensificam já no século V, de forma violenta. Os hunos, vindo da região do extremo asiático, passando aqui para essa parte mais ao nordeste da Europa, conforme eu estou mostrando aqui na tela. Então os hunos fazem esse caminho, né, essa rota aqui. Deixa eu marcar aqui com o pincel, que eu acho que fica melhor para identificar. Então os hunos, eles fazem esse caminho, né, de invasão. Vou botar aqui H de hunos, tá certo? Isso força a entrada dos povos germânicos que ocupavam essa região do Limes em direção ao Império Ocidental. O Império sucumbe, os fatores internos e externos são graves o suficientes para destruir a capital romana e o Império Ocidental acaba se fragmentando, como a gente consegue ver aqui no mapa, em reinos bárbaros, tá certo? Esses reinos bárbaros vão dar origem ao que a gente chama de feudalismo, de Idade Média feudal, com destaque para o reino dos francos. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Destaque para os reinos francos, que de todos os reinos bárbaros da Idade Média, do feudalismo, foi o mais longevo, com características mais específicas, o que conquistou a maior parte do território europeu. A gente vai olhar isso mais para frente, tá bom? No lado oriental, que é o tema da nossa aula, o que se organizou foi o Império Romano do Oriente. Portanto, a continuação do Império Romano, já com outro nome, Império Bizantino, por conta das características bizantinas, das características helenísticas e das características asiáticas que vão influenciar a história desse novo império que está em processo de formação. Então, para a gente entender isso bem, desculpa, saiu aqui o compartilhamento, não sei porquê. Vamos aqui novamente. Beleza.
Então, pessoal, o Império Romano do Oriente, que virou o Império Bizantino, ele começou no século V, né, com a divisão do Império, e sofreu... O compartilhamento está saindo aqui, eu não sei porquê, pessoal. Ok. O Império Romano do Oriente, ele foi a continuidade do Império Romano do Oriente, né? O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano do Oriente, e esse império ele foi influenciado muito por conta das culturas helenísticas, das culturas orientais, do próprio islamismo, ok? Bom, então vamos lá, vamos para as características desse império, dessa fase. Primeiro aqui algumas características gerais para vocês, né? Uma civilização... Oi? Você diz que ele foi influenciado pelo Oriente, os helenísticos e islamismo? Isso, exatamente, exatamente. A gente pode dizer que o Império Bizantino é a fusão cultural entre o movimento helenista, de caráter grego, macedônico, o Império Romano do Ocidente, né, que aquela região toda era Império Romano, né, então a influência romana, e a influência asiática, persa, islâmica, né, árabe. Então tudo isso, todas essas culturas influenciaram muito a história bizantina. Ok? Bom, vamos para as características gerais. O primeiro item aqui é a civilização urbana. Então, se eu for fazer uma comparação com o Ocidente, eu já chego à conclusão, logo no item 1, que os bizantinos não viveram o feudalismo, tá certo? Que foi aquela sociedade ruralizada, o poder descentralizado na mão dos senhores feudais, um forte poder e influência da Igreja Católica, inclusive nas decisões políticas, além do cotidiano e do dia a dia da sociedade. Então, uma diferença entre a sociedade feudal ocidental e o Império Bizantino é que o Império Bizantino formou uma civilização urbanizada, tá bom? Outra influência, a filosofia grega. Essa influência da filosofia grega está muito ligado ao helenismo, o epicurismo é um exemplo, o estoicismo é um exemplo, ok? Então é uma filosofia pós-clássica, uma filosofia muito influenciada pelo governo macedônico, tá certo? Várias interpretações religiosas estão associadas às diversas religiões orientais que vão influenciar a religião bizantina, a ponto de, no ano de 1054, a Igreja Católica Bizantina se separar da Igreja Católica Romana. A gente vai estudar esse evento daqui a pouquinho melhor. É o famoso cisma do Oriente, né? Então, isso mostra que havia uma rivalidade entre a religião, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, tá certo? E a escolástica, que tem uma influência, vai ter uma influência muito grande dentro da sociedade bizantina. Essas são as características gerais, ok? Avançando aqui um pouco mais, nós vamos aqui para a formação do Império, né? Então, como que esse Império se formou? Originalmente é o Império Romano do Oriente, né? Que se divide lá em 395, com o Teodósio. Tudo era Império Romano, se divide Império Romano do Oriente com o Teodósio, tá bom? Na época das invasões bárbaras, o Império não se fragmentou, então nós vimos isso no mapa, né, que ele se manteve unificado.
ao contrário do Ocidente que se fragmentou em reinos bárbaros. Os motivos para essa não fragmentação eu estou trazendo aqui na tela para vocês. O suborno, né, que foi a compra, o pagamento, a diplomacia, são várias palavras para a mesma coisa, que foram práticas utilizadas pelos governos bizantinos para evitar as invasões, ok? Mas também a resistência a essas invasões feita pelos guerreiros bizantinos, pelo povo bizantino, que tinha um exército bastante forte. A cidade de Constantinopla era uma cidade muito bem protegida. Do Império Romano era a cidade melhor protegida, né? Com isso graças à reforma que o Constantino fez no ano de 330, que transformou Constantinopla na cidade mais bem protegida do Império Romano. Então tudo isso foi importante para manter o Império Romano do Oriente intacto e o Império Bizantino unido, ok? Uma outra característica do Império está aqui aparecendo aqui na tela em amarelo, né? Uma monarquia despótica e teocrática, governo exercido pelo Basileu, tá certo? Essas três características elas não são novas para vocês. Se vocês puxarem aí na memória, essas três palavras, despótico, teocrático e basileu, vocês já viram isso, já estudaram isso lá quando nós estudamos Mesopotâmia, tá certo? Originalmente, a primeira vez que governos despóticos, teocráticos e reis que controlavam todos esses poderes em suas mãos, além do religioso e do militar, foi na Mesopotâmia, né? Foi nos reinos mesopotâmicos, e eles estão aparecendo novamente aqui no Império Bizantino por conta, óbvio, da influência que essas sociedades, essas culturas asiáticas tiveram dentro do Império Bizantino. Mas se alguém não lembra, vamos retomar esse pensamento aqui. Despótico significa autoritário, centralizador. Teocrático significa um governo fundamentado em cima da religião ou com controle direto do Estado nos assuntos religiosos ou uma interferência da Igreja junto ao Estado. As duas formas indicam um governo teocrático. E basileu é o nome que se dá ao rei, ao imperador, ao governante, que centraliza o poder político, administrativo, militar e religioso em suas mãos, ok? Então, o Império Bizantino era despótico, teocrático, e o governo era o governo do Basileu. Avançando aqui um pouquinho, aparece muito em algumas questões a ideia de romanização ou orientalização. São dois conceitos que a gente utiliza muito na Idade Média para caracterizar duas situações diferentes. Um determinado local, que é esse que nós estamos estudando, o Império Bizantino, ele foi romanizado ou ele foi orientalizado. Então vamos entender aqui. Desculpa. Vamos entender aqui esses dois conceitos, né? Primeiro, entendendo que o Império Romano do Oriente ocupava um espaço mais para o Oriente, né? Mais a leste de Roma, portanto, sofrendo a influência das sociedades orientais, falar em romanização é falar na transferência das características romanas para o Oriente, com o intuito de romanizar as sociedades orientais que ocupavam aquele espaço geográfico. Mas, estudando isso por uma outra perspectiva, a gente pode dizer que o Império Romano do Oriente, na verdade, se orientalizou por aproveitar, por assumir, por adotar características das culturas orientais dentro da sua própria cultura. Essa discussão sobre romanização e orientalização, ela hoje é uma discussão menor, porque o que interessa realmente
é juntar essas duas coisas, né? Juntar essas duas ideias. Ou seja, o Império Bizantino ele foi, na verdade, uma fusão cultural entre as culturas romanas e as culturas orientais. Tá bom? Então, se aparecer alguma questão, algum exercício, se aparecer isso no Enem para vocês, vocês vão sair por esse caminho, né? Dizendo que o Império Bizantino foi uma fusão cultural entre a cultura ocidental romana e as culturas orientais. Tá joia? Outro ponto importante é que a história bizantina, nos primeiros 200 anos, 150, 200 anos, se dividiu em 3 grandes dinastias bastante importantes. Estão aparecendo aqui no slide, né? Teodosiana, Leonina e Justiniana. De todas essas, a mais importante foi a dinastia Justiniana, por conta do imperador Justiniano, que foi, sem dúvida nenhuma, dentro da história bizantina, o imperador mais importante, por inúmeros feitos, mas o principal, sem dúvida, pelas conquistas militares, inclusive avançando para o lado ocidental e reconquistando territórios que antes estavam sob o controle dos bárbaros, que antes estavam sob o controle dos germânicos. Vamos dar uma olhada no mapa que a gente consegue entender isso bem. Então, nesse mapa, a gente vê que o Império Bizantino ele é bastante delimitado, né? Vou marcar aqui com a caneta. Ele está bastante delimitado aqui na região de fronteira. Então, o Império Bizantino ele começa aqui. E essa região aqui da Europa, controlado pelos ostrogodos, né? Pelos vândalos, aqui no continente pelos visigodos, burgúndios, os alamanos, os francos estão num processo de expansão. Agora, quando eu comparo com esse segundo mapa, então observe aí, né, o primeiro mapa e o segundo mapa. Quando eu faço essa comparação, eu percebo que o Império Bizantino, no governo do Justiniano, se estendeu bastante para essa região aqui da Península Itálica, do sul da Ibéria, não é? E aqui na região da África. Então a gente observa que boa parte do território, fazendo a comparação de novo aqui entre os mapas, né? Boa parte do território que pertenceu aos romanos do Ocidente foram reconquistados pelos bizantinos, pelo Justiniano. Então, esse é um dos principais destaques do governo do Justiniano. Tá joia? Um outro elemento importante que marca a história dos bizantinos, que está ligado à religião, é que após o século VII, a influência grega e a influência asiática começam a se destacar, né? Essa influência começa a crescer dentro da religião, e esses dois movimentos religiosos aqui, chamados de monofisismo e iconoclastia, marcam muito a religião da época. O monofisismo foi um movimento religioso que defendia apenas a origem divina de Jesus, ou seja, não acreditava na figura física de Jesus, física não no sentido de corpo, mas no sentido de sentimentos humanos e físicos, como raiva, medo, ódio, né? O que na igreja ocidental era uma crença. Então existe assim algumas passagens bíblicas do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental, que mostram, né, que Jesus tinha uma inclinação humana. E em várias passagens ele demonstra medo. Então, na época da crucificação, quando ele, rogando a Deus, né, pede, né, Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa morte horrível que eu estou passando, né, que é a crucificação. Quando ele entra no templo de Salomão, em Jerusalém, que ele vê as pessoas fazendo comércio dentro do templo, e ele tem um ataque de raiva e de fúria, e destrói as bancas, destrói o comércio, né? Ou seja, essas passagens bíblicas indicam essa natureza humana de Cristo. O monofisismo era contra essa ideia. Então, quando a gente observa o movimento monofisista,
que teve uma forte influência dentro do Império Bizantino, a gente já começa a perceber que certamente isso vai dar um problema. E qual é o problema? A rivalidade entre a Igreja Romana e a Igreja de Constantinopla. Um outro exemplo dessa rivalidade, que se acelera a partir do século III, é o movimento iconoclasta, que é o combate à adoração das imagens, né? A gente sabe que a Igreja Ocidental, lá no feudalismo, ela se utilizou das imagens como uma estratégia de controle, de dominação e mesmo de materialização da religião. Na época em que o Santo Agostinho, o Santo Ildefonso, que eram os principais filósofos, né, do cristianismo, que ligavam muito a filosofia grega, platônica principalmente, e aristotélica, né, platônica e aristotélica, com o pensamento religioso, no intuito de criar as bases racionais para o pensamento religioso. Uma das estratégias da Igreja Católica foi criar imagens para que essas imagens servissem para materializar a fé. Né? A fé é uma coisa muito abstrata, todo mundo sabe disso, e ela muitas vezes requer a materialização para o entendimento, para o mais fácil entendimento. Então, quando, por exemplo, isso fica muito evidente, vamos trazer para os dias atuais para a gente entender melhor, né? Quando a gente leva uma criança pela primeira vez a uma igreja católica, né? Que tem santos, tem o crucifixo, tem Jesus crucificado, tem a imagem de Nossa Senhora, a imagem de José, do menino Jesus, e aí a gente chega para essa criança e diz para ela, né, olha, aquele ali é o papai do céu, aquela ali é a mamãe do céu, utilizando, né, esse vocabulário bem infantil. Na verdade, o que está por trás disso? O que está por trás disso é mostrar para a criança, visualmente, materialmente, quem é Jesus. Que, obviamente, ficaria muito difícil de se compreender simplesmente criando uma explicação abstrata para isso, né? Então, lá no lado oriental, o movimento iconoclasta, que foi muito adotado pela Igreja Bizantina, se contrapunha, né, aos interesses romanos, tá certo? Então esse é um outro elemento, né, a questão da iconoclastia. Então o que vocês estão observando aí? Que tudo isso está caminhando para uma rivalidade tão grande entre a Igreja Bizantina e a Igreja Romana Ocidental, a ponto de levar isso para uma separação. E essa separação, de fato, ela vai acontecer no Império Romano do Ocidente, no cisma do Oriente, dividindo a Igreja em duas partes. Ok? Outro elemento importante sobre o Justiniano é o cesaropapismo, né? É uma palavra composta. A palavra César é uma palavra já conhecida de vocês. Ela apareceu pela primeira vez quando nós estávamos falando de Roma. Faz referência ao general César, que foi um dos triunvíros do primeiro triunvirato, acabou sendo assassinado, mas um homem muito querido dentro de Roma, né? Se transformou depois, na época do Império, num título honorífico. César indicava o todo-poderoso, magnânimo, mas de modo geral aquele que controlava o poder administrativo. Quando a gente fala de papismo, obviamente a gente está falando de religião, está falando da religião católica, cristã, né? Está falando do Papa. Então, no Império Bizantino havia uma mistura entre essas duas coisas, entre o poder administrativo do rei e o poder religioso do Papa. Na prática, o imperador, o Justiniano, ele concentrava em suas mãos as duas coisas. E aí volto a dizer para vocês, né? Como é que vocês acham que a igreja lá em Roma olhava para essa situação? Obviamente com maus olhos, né? Porque estava vendo acontecer lá no Império Bizantino um fortalecimento do poder do rei e uma interferência do poder administrativo do rei dentro dos assuntos religiosos da Igreja Católica. Tá certo? Então todos esses elementos contribuíram para o cisma do Oriente, tá bom? Que é um tema bastante recorrente nos exercícios aí, o cisma do Oriente. Avançando ainda sobre o governo do Justiniano,
vale a pena a gente ressaltar aqui alguns pontos importantes, alguns feitos importantes. Um outro muito importante é a construção do Corpus Juris Civilis, né? Traduzindo aqui para do latim, é o corpo do direito civil, que na verdade serviu de base, de inspiração para o conjunto das leis ocidentais, né? O famoso Código Civil, que todo mundo estuda nas faculdades de direito até os dias de hoje. Quem for fazer direito aí o ano que vem, quem entrar na UFS para fazer direito, ou em qualquer outra faculdade para fazer direito, vai passar um pouquinho pela história do Justiniano, pela história do Corpus Juris Civilis, compreendendo que esse conjunto de leis, que não foi uma criação do Justiniano e nem dos bizantinos, na verdade foi uma compilação. Justiniano pediu para que os seus juristas da época, né, os seus pesquisadores juristas da época, buscassem as melhores leis, as leis mais importantes construídas dentro do período dos romanos, e reunisse tudo isso dentro de um único código de leis, serviu de base para as leis ocidentais, né? Então isso é um legado bastante importante, ok? Corpus Juris Civilis. Um outro legado bastante importante do Justiniano é a questão da arquitetura, né? Que pode aparecer em alguma questão ligada à arte, já que a arte é um dos conteúdos que aparecem no Enem, tá certo? E aí o que pode aparecer lá numa questão sobre os bizantinos, sobre o Justiniano? A construção da Basílica de Santa Sofia. Tem uma imagem aqui para a gente representar. Essa aqui, né, um desenho da Basílica. A Basílica, originalmente, ela nasce como uma igreja católica, cristã, tá certo? Essa imagem não faz referência à igreja cristã, essa imagem faz referência à igreja num outro momento da história dela, que é de dominação muçulmana. A cidade de Constantinopla foi uma cidade conquistada pelos árabes no ano de 1453, que, entre outras coisas, transformou a Basílica em uma igreja muçulmana, né? Que a gente chama de mesquita. A gente não chama de igreja, né? A gente chama de mesquita. Quais são os elementos que marcam as mesquitas? Professor, como que eu sei, olhando para uma construção, como que eu sei se essa construção ela é uma mesquita ou é uma igreja cristã? Aí é só eu dar uma olhadinha nesses pilares aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, que estão mais evidentes. E lá atrás da igreja tem um quarto ponto aqui, ó. Só aparece a pontinha do pilar. Os 4 pilares que indicam a expansão do islamismo para os 4 cantos do mundo. Ok? Então, sempre que tiver esses 4 pilares, obviamente eu estou falando de mesquitas da antiguidade, a gente sabe que é uma mesquita, tá bom? Então tá aí a Santa Sofia. Hoje é uma mesquita muçulmana, quando você entra lá, você vai ver uma série de símbolos muçulmanos, de palavras do Alcorão pintadas, vitrais. Tá joia? Alguma pergunta, pessoal? Estou falando aqui o tempo todo. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Alguma? Sem dúvidas, Alan, sem dúvidas. Ok, Breno, ok. Beleza, vamos avançar. Aqui, pessoal, o mosaico, né? Uma característica artística dos bizantinos. Aqui mostra um retrato, caracteriza a organização da elite social bizantina, o imperador Justiniano ao centro, à esquerda do Justiniano, os representantes da Igreja Católica, à direita de Justiniano, os representantes administrativos e a nobreza bizantina. Aqui à direita de Justiniano. Beleza? Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu dar uma parada aqui.